Ok, pessoal, então vamos fazer a correção do nosso exercício, ok? Acompanhem aí com a nota de aula sobre a qual vocês fizeram o exercício, e essa nota de aula contendo a correção também estará disponível para vocês no aula. Então vamos lá. Questão número 1. O texto trata de um dos maiores gêneros da história, Mozart. Entre as características pessoais que o texto apresenta sobre ele, uma se destaca. Qual? Justifique a sua resposta. Então a gente viu que o texto traz algumas características do Mozart, né? Características pessoais. Bem, e a característica que se destaca no Mozart é a inteligência dele, né? Pois percebe-se que desde muito cedo ele aprendeu a tocar vários instrumentos e logo depois ele começou a compor. Eu sei um pouco da história dele e que ele compôs a primeira obra dele, a primeira sinfonia dele completa aos 8 anos de idade. Então, para vocês verem como o Mozart era bastante precoce, né? Aos 3 ele começou a tocar cravo, né? A gente viu no texto que ele reproduziu a música que a irmã tinha acabado de tocar. Aos 5 anos ele começou a compor e aos 8 anos ele já tinha uma obra completa, né? Uma sinfonia completa. Então, a característica que mais se destaca nele é realmente a inteligência, a genialidade que ele possuía, ok? 2. Além de tocar instrumentos, Mozart também desenvolveu outra habilidade relacionada à música. Qual foi essa habilidade? Então, a outra habilidade de Mozart, além de tocar vários instrumentos, foi a de compor, né? Como eu acabei de mencionar aqui, com 8 anos ele compôs uma sinfonia e a partir daí ele compôs várias outras obras, né? Assim, 43 óperas, 170 canções. Então ele, ao longo da vida dele, que durou muito pouco porque ele morreu muito cedo, né? Mas ele teve um trabalho de composição muito extenso. 3. O último parágrafo do texto se refere a Mozart como uma lenda. Baseado no seu estudo sobre esse gênero textual, por que o texto faz esse tipo de referência ao músico? Bem, esta é uma resposta pessoal, né? Você que vai, baseado nos seus conhecimentos sobre o que é uma lenda, você vai criar aí a sua resposta, relacionando essa referência que o texto faz a Mozart como sendo uma lenda. Mas, como sugestão, eu coloquei aqui um trechinho, uma sugestão como resposta. Como a lenda conta fatos misteriosos misturados à realidade, e como se falavam coisas sobre Mozart que não se sabia se eram verdades ou mentiras, ele foi considerado uma lenda na Áustria. Então, realmente, como não existem muitos registros da vida do Mozart, são poucos registros que há sobre a vida dele, acabaram se criando muitas histórias a respeito da passagem dele pelo mundo, né? Então, o que é fato é que ele realmente foi
um prodígio na música. Ele começou muito cedo, como a gente já viu, e enfim, que teve alguns percalços aí ao longo da vida, porque ele, como eu já havia comentado com vocês, ele começou a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo o pai dele começou a investir na carreira e passou a levá-lo para fazer concertos pela Europa, né? Então ele começou a realmente a trabalhar muito cedo, a ganhar dinheiro e teve que amadurecer, né? Mas com o tempo o Mozart deixou de ser uma atração, né? Ele ficou muito importante porque ele era uma criança prodígia, mas com o tempo ele foi perdendo a atenção do público porque ele deixou de ser uma criança que tocava muito bem, um pequeno gênio, para se tornar um músico qualquer. E à medida que o tempo ia passando, outros músicos iam surgindo, né? E enfim, ele foi perdendo bastante prestígio aí, à medida que ele foi crescendo, né? Ele era uma atração enquanto ele era criança. Depois que ele foi crescendo, ele passou a ser um músico comum, né? E ele tinha que, de certa forma, sobreviver para garantir, né? Ele se casou lá com a Constança Weber e ele teve 6 filhos, né? Acabaram que 4 dos filhos dele morreram por doenças de criança. Ele acabou ficando com 2, mas ele tinha que sustentar. Então ele começou a trabalhar como freelancer, né? Dizem até que esse termo freelancer quem inventou foi o Mozart, porque ele fazia trabalhos temporários. Ele tocava em alguns lugares, né? Não tinha um contrato como o rival dele tinha, o Salieri, né? Ele não tinha um contrato, ele não tocava para uma determinada família, assim. Então ele tocava em tabernas, enfim, em vários lugares. As pessoas contratavam lá, ele, como acontece hoje em dia com quem trabalha em bares, né? Contrata, toca à noite e depois vai embora, não fica. E inclusive ele teve até outras profissões também, dizem que ele foi sapateiro, enfim, tudo para conseguir ganhar dinheiro, né? E encomendavam-se obras também para ele. Ele fazia música, compunha música para outras pessoas que acabavam colocando o seu nome na autoria das músicas e não a dele. Enfim, ele se virou como pôde. E eu acho que eu tinha ficado devendo para vocês o nome do rival do Mozart, né? Do adversário do Mozart. Ele se chama Antonio Salieri. Ele era um compositor italiano, e quando o Mozart chegou, o Mozart surgiu, né? Ele já era, o Salieri já era músico da família do arquiduque da Áustria, né? Então ele já trabalhava para a família do arquiduque. Então, quando o Mozart chegou, que se apresentou para a nobreza austríaca, o Salieri já era um homem feito, né? O Mozart era uma criança, mas ele já era um homem feito, tanto que ele já trabalhava, né? E daí começaram a surgir histórias que ninguém sabe se elas são verdades ou mentiras, né? E o que se destaca nessas histórias era que o Salieri tinha inveja da genialidade do Mozart, né? E que por isso teria atrapalhado um pouco a vida
do músico, né? Mas isso também ninguém tem registro de que isso realmente tenha acontecido, né? A causa da morte do Mozart, que até hoje ninguém sabe se ele morreu envenenado, se ele morreu de depressão, se ele morreu por causa das perseguições do Antônio Salieri, até hoje ninguém sabe, ninguém tem a verdade sobre a morte dele. O que se tem são essas especulações, né? Então daí foi se criando uma lenda em torno do Mozart, né? Por causa destas histórias todas que foram contadas sobre ele e que ninguém sabe se são verdades ou se são mentiras, né? O que se sabe, por exemplo, sobre a morte é que ele começou a escrever o seu próprio Requiem, né, que é a missa fúnebre, e aliás é uma música muito bonita. Quando às vezes na televisão aparecem aquelas notícias sobre a morte de nobres, né, que aparece lá o funeral, geralmente a música que toca é o Requiem de Mozart, né? Eu, por exemplo, já vi muitos, morreu o príncipe consorte lá da Inglaterra, morreu quando morreu a Lady Diana, enfim, a música que tocava na cerimônia é justamente esse Requiem do Mozart, que é muito bonito. Quando vocês tiverem oportunidade ou se interessarem, né, de só por curiosidade ouvir a música, aí vocês entram lá na internet e colocam, ela chama-se Lacrimosa, né, o Requiem, e ele escreveu pouquíssimas páginas dessa música, e dizem também que inclusive ele morreu com a partitura, ele estava escrevendo a partitura quando ele morreu, ele segurava as folhas da partitura quando ele morreu, e ela não foi completa, ele não conseguiu completar, ela só foi completada anos depois por um outro compositor. Então, enfim, todas essas histórias, todos esses fatos que não se sabem se realmente aconteceram, foram formando essa aura de uma lenda em volta do Mozart, né? Por isso que ele é considerado a lenda na Áustria, né? Porque foram todas as histórias criadas sobre ele que falavam dessa inteligência dele, enfim, dessa questão dele com Salieri, da vida, da personalidade dele. Diziam que ele era meio maluco, assim, né? Meio irresponsável também, enfim. Então todos esses fatos contribuíram para que o Mozart se tornasse uma lenda para o povo austríaco, ok? Bem, número 4. Informe se os verbos destacados nas frases indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então vamos lá. Letra A. Mozart estava muito quietinho. Então o estava aqui é um verbo de estado. Como eu havia comentado com vocês, o verbo de estado ele possui esse nome porque ele liga, né, um ser à sua característica, ok? Então, Mozart é o ser, muito quietinho é uma característica de como ele se comportava naquele momento, né? Então aqui nós temos um verbo de estado, né? Dessa forma, o compositor tornou-se uma lenda no universo da música. Aqui nós temos mudança de estado. O verbo tornou-se indica mudança de estado, né? Bem, os verbos que indicam mudança de estado, eles também ligam o ser a uma característica. Só que, neste caso, a gente percebe que houve uma passagem de um estado para o outro. Então, nós temos aqui o ser, o compositor,
e a característica uma lenda no universo da música. Né? E aqui, então, tornou-se, está ligando isso a isso aqui, certo? E nós percebemos aqui que ele não era uma lenda, ele passou a ser uma lenda, por isso a mudança de estado. Né? Ele passou de um estado de total anonimato para se tornar uma lenda, né? Totalmente conhecido. Então, tornou-se aqui mudança de estado. Quando Mariana se levantou, então nós temos aqui o levantar-se, é um verbo que indica ação. O pai de um dos maiores gênios da música clássica era músico. Então nós temos aqui um verbo de estado. Então nós temos o ser, que é um pai de um dos maiores gênios da música, está sendo ligado a uma característica, que é ser músico, né? E aqui nós temos o verbo era fazendo esta ligação, ok? Dando essa ideia de um estado permanente. Ele era, né? Era a profissão dele. Moza, além de cravo, aprendeu a tocar violino e outros instrumentos. Então fica claro que o verbo aprendeu aqui é um verbo que indica ação, certo? O pai do garoto ficou muito impressionado. Então nós temos um verbo de mudança de estado. Como os verbos de mudança de estado são verbos de estado, então nós temos que o verbo ficou aqui, ele está ligando o ser, que é o pai do garoto, a uma característica dele que é muito impressionado. Né? Quando a gente observa ficar aqui, ele ficou muito impressionado, quer dizer que ele não estava, né? Ele ficou a partir do momento em que ele percebeu o filho tocando a música que ele havia ensinado à irmã, né, do menino. Então ele passou a apresentar esse novo estado, que era o estado de impressionado, certo? Cinco. Informe o que se pede sobre os verbos destacados nas frases. Então, aqui neste caso, nós vamos indicar a estrutura, mais as formas nominais e a conjugação. Né? Fizemos um resumo aqui desses aspectos que envolvem os verbos. Na Áustria, todo mundo gostava de música. Então nós temos o verbo gostava aqui, que é um verbo que está flexionado, né? O radical dele é goste, né? Tá aqui, ó, o radical é esse pedacinho aqui. Só lembrando, quem não conseguir achar o radical com o verbo flexionado, ou seja, conjugado, põe no infinitivo, tira o R, que é a desinência do infinitivo, o A, que é a vogal temática, que você acha o radical aqui, ok? A vogal temática e o tema. A vogal temática é o A, né? E a gente sabe que quando a gente junta a vogal temática ao radical, nós temos o tema. Então, o tema é gosta, ok? Também, quem não souber achar a vogal temática, coloca o verbo no infinitivo, que é a melhor forma de você identificar, né? Tira o R lá, que é a desinência, o A, que está entre o radical e a desinência, é a vogal temática. A desinência é vá, né? Então aqui nós temos o radical, nós temos o tema, e ligado ao tema nós temos a desinência aqui, né? O infinitivo é gostar, o verbo termina em R. O gerúndio é gostando, o verbo termina em NDO. E o particípio é gostado, né? O verbo termina aqui na desinência ado. Como a vogal temática é o A, então esse verbo pertence à primeira conjugação, certo? E fazendo uma observação, como a desinência do particípio é ado, então nós temos aqui um particípio regular, ok?
Letra B. Percebendo que o filho era muito inteligente, então nós temos aqui o radical percebe, né? Percebe aqui é o radical. Lembrando, se não sabe achar o radical de um verbo, nesse caso ele não está flexionado, ele está em uma das formas nominais dele, mas não está no infinitivo, né, no nome dele. Coloca no infinitivo, tira o R, tira o E, que é a vogal temática, aí você tem o radical percebe aqui, certo? Vogal temática e tema. Bem, a vogal temática é essa que está ligada ao radical aqui, né? E a gente percebe que ela é o E. O tema é a união dos dois, então o tema vai ser percebe. Desinência. Aqui nós temos esta parte aqui, né? Desculpa, passou o slide. Nós temos esse pedacinho aqui que é o NDO, né? Que está ligado ao tema do verbo. Bem, o infinitivo desse verbo é perceber, o nome dele é o verbo perceber. O gerúndio é o percebendo, que é a forma nominal em que ele se apresenta aqui, né? E o particípio é percebido. Lembrando que os verbos da segunda conjugação e da terceira conjugação fazem o particípio da mesma forma, com a desinência ido. Né? Não existe percebedo, né? Não existe o particípio ligado à vogal temática é. Né? Então aqui nós temos o particípio do verbo perceber, que é o verbo da segunda conjugação, feito igual a um verbo da terceira conjugação. E a conjugação dele é segunda por causa da vogal temática é. C. Leopold investiu na carreira do filho. Radical investe, né, esse pedacinho aqui. Se você colocar no infinitivo, você vai achar investe. A vogal temática e o tema, a vogal temática é o I e o tema investir, né? Porque é a união dos dois. A desinência é o U, né? Que está ligado aqui à vogal temática, é o U. O infinitivo é investir, o gerúndio investindo e o particípio investido, né? Percebemos aqui também que o particípio é igual ao particípio de perceber, né? Com essa desinência ido. E o verbo pertence à terceira conjugação porque a vogal temática dele é I. Ok? Bem, aos 5 anos, o pequeno gênio começou a compor. Então nós temos aqui o radical comp, né? Tá aqui ele. Na dúvida, infinitivo, que é como ele está aqui, tira o R, tira o que sobrar é o comp. Vogal temática e tema. Vogal temática é o e o tema é compor, né? Porque a gente juntou aqui o radical mais a vogal temática para formar o tema. A desinência é R, ele está no infinitivo aqui, né? Começou a compor, né? A gente sabe que aqui esta expressão aqui é uma locução verbal, né? E que pode ser substituída por um verbo. Aos 5 anos o pequeno gênio compôs, né? Então aqui nós temos uma locução verbal. E este verbo aqui, como é o verbo principal, o que indica a ação, ele, no caso dessa aqui, aparece no infinitivo, mas poderia aparecer também no gerúndio, no particípio. O infinitivo é compor, o gerúndio é compondo, né? E o particípio é composto. Percebam que o particípio aqui ele mudou a desinência dele.
Então aqui o verbo compor tem um particípio irregular, né? Porque a desinência não é nem ado nem ido. Aqui nós temos uma desinência totalmente diferente, né? Então o verbo compor tem um particípio irregular, certo? E o verbo, desculpa, é da segunda conjugação, porque a vogal temática dele é o, certo? 6. Nas locuções verbais a seguir, informe o verbo auxiliar e informe se ele está no pretérito, no presente ou no futuro, e o verbo principal. E você vai dizer também se ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Letra A. Leopoldo começou a dar aulas de cravo, o avô do piano, a Mariana. Então, essa aqui é a locução verbal, né? O primeiro verbo, este aqui, é o verbo auxiliar, que é o começou, né? E a gente sabe que o verbo auxiliar é o que traz o tempo, né, do enunciado. Então, ele está aqui no pretérito, certo? O dar, que é o segundo verbo, é o verbo principal. É ele que traz a ação. E o dar aqui está no infinitivo, certo? Aqui tem uma preposiçãozinha ligando os dois, mas ela não interfere em nenhum aspecto, né? Ela é só um elemento aqui para ligar os dois verbos. Letra B. Leopold havia terminado a aula com a menina. Bem, nós temos aqui a locução verbal, né? O verbo auxiliar é o verbo havia, né? Ele está aqui flexionado no tempo, no pretérito também, né? A diferença é que esse aqui é pretérito perfeito do indicativo, esse aqui é pretérito imperfeito. Mas nós vamos ver isso aqui mais na frente, nas nossas aulas mais na frente. Então, nós temos que o verbo terminado é o verbo principal, né? E ele está no particípio, ok? Então, comprovando aqui que os primeiros verbos das locuções são chamados de verbos auxiliares e trazem o tempo, o segundo verbo das locuções são chamados de verbos principais e trazem a ação em si e se apresentam em uma das formas nominais do verbo. 7. Porque a locução verbal do item B da questão anterior é chamada de tempo composto. Então, nós temos lá, vamos voltar um pouquinho aqui, a locução verbal havia terminado. Por que essa locução verbal é chamada de tempo composto? A locução verbal do item B da questão anterior é chamada de tempo composto porque ela tem na sua formação o verbo haver como verbo auxiliar. Então, nós aprendemos que as locuções verbais, elas são essas expressões formadas por dois verbos e que o verbo auxiliar pode ser qualquer verbo, né? Pode ser o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo ir, né? Mas, quando essas locuções estiverem como verbo auxiliar, o verbo ter e o verbo haver, aí elas são chamadas de tempos compostos. Né? Por que isso acontecerá? Porque existe uma determinada subdivisão dos tempos, talvez nós não estudemos essa subdivisão no sexto ano, que é formada justamente pelos tempos, pelos verbos, haver e ter. Né? Então, toda vez que a locução tiver como verbo auxiliar o ter e o haver, essa locução é chamada de tempo composto. As demais, com verbo ser, com verbo estar, com verbo ir, é somente locução verbal. Ok? 8. A frase até hoje ainda gosta refere-se ao apreço que os austríacos têm pela música clássica. Informe em que modo o verbo se encontra e o que esse modo significa. Então, essa frase está lá no iniciozinho do texto, né? Quando o texto comenta aí do gosto que os austríacos têm pela música. Então, o verbo gosta aqui, ele está no modo indicativo, né?
Por que ele está flexionado no modo indicativo? Porque ele indica uma certeza, né? Há uma afirmação de que o povo austríaco ainda gosta de música, ok? Bem, muito obrigado e até a próxima aula.